Olá, meus irmãos, é um grande prazer estar com vocês aqui nesta oportunidade para falarmos sobre um assunto muito importante da fé cristã. Nós vamos falar hoje sobre a Imago Dei. Abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Leiamos o que nos diz a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos falar hoje sobre um assunto da antropologia cristã. Sabemos que antropologia é uma palavra formada por outras duas de origem grega: antropos, que significa homem, e logos, que significa estudo. Então, a antropologia é a ciência que tem como objeto de estudo o homem e a humanidade. Os animais seguem apenas instinto imediato, mas o homem não. Ele é um ser que deseja saber o porquê das coisas. Grandes pensadores têm tentado responder a milênios questionamentos tais como: quem somos, o que somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que se deve esperar do homem, o que se deve ensinar ao homem. Estas são questões de fato muito importantes. A antropologia abrange várias dimensões. A divisão clássica é entre antropologia cultural e antropologia biológica. Para nosso estudo, claro, vamos considerar o seu aspecto teológico, a antropologia bíblica, a antropologia cristã. Não tenha dúvidas, a palavra de Deus muito tem a nos falar sobre o homem e a humanidade. A Bíblia nos traz respostas a todas as questões que mencionamos acima. E nesse nosso estudo antropológico, pela perspectiva teológica, existe um assunto que é crucial. É o coração da antropologia bíblica. É o centro para o qual, de alguma forma, converge todo o pensamento teológico. Qual é o coração da antropologia bíblica? O coração da antropologia bíblica é a Imago Dei, a imagem de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. O conceito de imagem de Deus precisa ser muito bem entendido por todo estudante de antropologia bíblica, porque o fato de o homem ser imagem de Deus é um fato que distingue o homem. O homem é um ser diferente das demais criaturas de Deus, exatamente pelo fato de ele ter sido criado de uma maneira completamente singular. A Bíblia não diz que os anjos foram criados à imagem de Deus. A Bíblia não nos diz que os répteis foram criados à imagem de Deus, ou que qualquer outro ser tenha sido criado à imagem de Deus, no céu, na terra, no espaço. Não. Apenas do homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus. O termo imagem de Deus consegue mostrar aquilo que o homem é na totalidade do seu ser. A imagem de Deus no homem não é algo acidental à sua natureza, não é algo acrescentado à sua natureza, não é algo marginal, algo secundário à natureza do homem. Mas a imagem de Deus no homem é algo intrínseco, é algo essencial, é algo sem o qual o homem não poderia ser aquilo que ele é, homem. O homem não pode ser homem sem ser a imagem de Deus, porque ele foi criado exatamente para refletir, para espelhar a imagem de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os 4 estágios da imagem de Deus no homem. O primeiro estágio é a imagem de Deus criada. A imagem de Deus criada.
O segundo estágio da imagem de Deus no homem é a imagem de Deus desfigurada. O terceiro estágio da imagem de Deus no homem é a imagem de Deus restaurada. E o quarto estágio da imagem de Deus no homem é a imagem de Deus aperfeiçoada. Então vejamos o primeiro ponto, a imagem de Deus criada. Diz-nos a palavra de Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos começar então por uma breve análise dos termos imagem e semelhança. Qual o significado destas palavras? Elas são iguais ou elas teriam sentidos diferentes? No Antigo Testamento, nós encontramos apenas 3 passagens que falam de forma específica da questão da imagem de Deus. Nós temos Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, que nós lemos. Temos Gênesis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3 e Gênesis capítulo 9, versículo 6. Observe que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aparecem as duas palavras, imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o autor usou apenas o termo imagem. Porém, quando nós vamos a Gênesis capítulo 5, versículo 1, nós observamos que ele substituiu o termo imagem por outro, semelhança. E em Gênesis capítulo 5, versículo 3, o autor novamente volta a usar as duas palavras juntas. Semelhança e imagem, quer dizer, os mesmos termos utilizados no versículo 26, só que em ordem inversa. Em Gênesis 9, ele usa apenas o termo imagem. Portanto, imagem e semelhança são melhor entendidos como sendo sinônimos, palavras intercambiáveis.